Crente fofoqueiro, crente linguarudo, fala sem pensar, fala de todo mundo, comenta da vizinha e também do irmão, se mete em encrenca, não tem respeito não. Crente fofoqueiro, crente linguarudo, fala sem pensar, fala de todo mundo, comenta da vizinha e também do irmão, se mete em encrenca, não tem respeito não. Pra ele ninguém presta e nem presta atenção, que se continuar assim vai perder a salvação. Mas seria outro destino se fosse bom menino, olha aí lá vem ele com a cara de santarrão. Crente fofoqueiro, crente linguarudo, fala sem pensar, fala de todo mundo, comenta da vizinha e também do irmão, se mete em encrenca, não tem respeito não. Crente fofoqueiro, crente linguarudo, fala sem pensar, fala de todo mundo, comenta da vizinha e também do irmão, se mete em encrenca, não tem respeito não. Traz consigo a Bíblia, mas não trabalha. Paz do Senhor, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, seja qual for o horário que você está assistindo o nosso programa, estamos aqui com mais um Bolsa de Mulher, com muita alegria chegando na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, não sei aonde você está, o que importa é que você está assistindo e fica até o fim, porque hoje a gente está com um assunto muito interessante aqui, tô com as minhas companheiras, Carol e Felícia. E aí, pessoal, tudo bom? Né, sempre aqui, nossas parceiras, esse ano aí, estamos nos primeiros programas de 2025 e já vamos começar falando sobre algo que, se for diferente esse ano, tudo vai ser diferente, né? Com certeza. O que será que a gente vai falar aqui? Podia ser uma resolução das pessoas que têm esse problema. Poderia, isso uma aí. meta 2025. Uma meta. Pega essa aí, quem precisa. Quem precisa, pega. O que será que a gente vai falar sobre algo que é tão difícil de controlar? Por que será? E antigo, problema antigo. Não é de hoje, que é difícil de segurar a nossa língua, né? Hoje a gente vai falar sobre algo que... um órgão que é tão pequenininho, um membro que é tão pequenininho do nosso corpo, e a Bíblia fala e adverte sobre isso, só que pode causar problemas terríveis. Nossa. Problemas familiares, sérios. Problemas de relacionamento no trabalho, né? Seja qual for o lugar. Quem não controla a língua, né? Quem faz fofoca. Hoje nós vamos falar sobre fofoca. E nós temos uma fofoca pra te contar. Que isso é pecado, É feio, é pecado? Então nós vamos aproveitar que a gente tá com a nossa pastora Felícia aqui. Vamos perguntar, vou botar ela mal agora aqui. Fofoca é pecado, irmã Felícia? Com certeza que fofoca é pecado. Até a Bíblia fala, né? Que esse membro que nós temos aqui, chamado língua, né, pode botar fogo num navio, né? Pode acabar com muitas vidas, relacionamentos, casamentos e principalmente amizades. E a gente pensa assim, por que a pessoa faz fofoca? O que leva a pessoa a fazer uma fofoca? E muitas vezes essas fofocas que são muitas vezes calúnias, né, contra pessoas. E um dia eu estava ouvindo uma pregação e nisso estava se dando um exemplo sobre fofoca, né? Que um homem, né, um irmão, um certo irmão, foi caluniado por outro. E era uma calúnia, foi uma mentira, enfim. Esse irmão que foi caluniado acabou ficando doente, né, adoeceu, em decorrência de tudo que aconteceu com ele. E quem começou a fofoca sobre ele, incendiou a situação toda, quando soube que ele estava muito doente, caiu um remorso, né? E ele foi até esse irmão e pediu perdão. Diz, olha, eu vim aqui lhe pedir perdão, eu falhei, eu errei, eu menti, eu fiz essa fofoca porque na verdade eu tinha inveja do irmão, pela sua forma de pregar, enfim, né? Tudo foi movido por inveja. E ele disse, então o irmão me perdoa, disse, olha, posso até te perdoar, mas eu vou te pedir um favor, eu vou te entregar esse travesseiro aqui de penas, você vai subir no monte e você vai chacoalhar esse travesseiro de penas e vai deixar as penas voarem para tudo que é lado, só sacode essas penas para mim, faz favor para mim. Claro que eu faço, vou lá, e eu faço o que depois? Depois você recolhe todas as penas que você jogou para o vento.
Aí disse, não, mas isso que tu está me pedindo é impossível. Mas é verdade. É verdade. Fazer o que você fez foi muito fácil. Agora, muitas coisas que você disse, algumas pessoas vão ficar com ponto de interrogação. Será que realmente era mentira? O que será do que ele disse era verdade ou o que era mentira? Muitas pessoas vão achar que você veio aqui me pedir perdão, enfim, só porque eu estou doente, né? Mas quanto disso de repente era verdade e tal? E pessoas vão ficar com dúvidas e pontos de interrogação sobre tudo que você falou a meu respeito. Então, muitas vezes o que a gente vê, gurias, não sei você que está me assistindo, se você já foi vítima de calúnias, se você já foi vítima de fofocas, se você já foi vítima de mentiras, o que leva uma pessoa a fazer fofoca? Uhum. O que motiva eu parar, eu tenho que parar a minha vida e ir para o grupo do WhatsApp, ou para as amigas do WhatsApp e fazer fofoca sobre alguém. E muitas vezes você vai falar de coisas que você acha que viu, mas na realidade não viu. Né? Então, o que me motiva a falar de alguém para outras pessoas, né? E muitas vezes a motivação é a inveja. Uhum. Às vezes você inveja o sorriso daquela mulher, você inveja porque ela é pregadora, você inveja porque ela é ensinadora, você inveja porque as pessoas gostam dela, você inveja a forma com que ela fala, você inveja porque ela tem um bom emprego, você inveja porque ela tem um bom carro, você inveja a família dela, você inveja a forma dela se vestir, você inveja porque as pessoas estão sempre próximas a ela, né? Então a inveja, a fofoca na realidade muitas vezes vem da inveja, de você parar a tua vida para falar de alguém. O que te leva a fazer isso? Por que você vai falar de uma pessoa, né, e levantar fofocas contra essa pessoa, né? E a minha Bíblia diz assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Pense em alguém falando isso fazendo isso contigo. Pense em alguém fazendo isso com os teus filhos, com o teu esposo, com alguém da tua casa. Como você se sentiria, daí né? Não vai gostar. Uhum. Então, acho que se a gente pensasse, gurias, muito antes de fazer as coisas, em como essa pessoa se sentiria, e eu li um livro, eu acho que esse livro não existe mais, porque eu li era muito jovem. Não é que passou muito tempo, mas sabe como é que é, né? Já faz um tempinho já. Eu li um livro que ele tem como título Em Meus Passos, o que faria Jesus? Eu sempre digo que uma fofoca termina no ouvido de uma mulher que teme a Deus. Uhum. Aí termina a fofoca. Se alguém chegar e vir falar, eu queria falar aqui uma coisa aqui, não sei o que, da irmã Felícia. Não me interessa, não quero saber, não vai me ajudar em nada. Você que sempre vai filtrar. Vai ser bênção para mim, que tu tem para me dizer? Vai me ajudar em alguma coisa? Não vai? Então, não tem o que dizer. Uma vez eu vi também um cantor gospel, ele disse assim, a pessoa chega com essa, né, tipo, tu tá sabendo tal coisa da Josi? Daí tu responde assim, não sei, mas eu vendo ela, eu digo que tu tá preocupada e que tu perguntou. Que daí a pessoa, ela não vai, porque ela só quer contar pros outros. Exatamente. Agora chegar, vamos supor, surge uma informação de que alguém tá doente. Pois que vá lá e converse com essa pessoa. Então, eu fiquei sabendo que a tua mãe tá doente. Fala diretamente com a pessoa. Agora o burburinho, eu vou falar com os outros, que é esse fio que tu vai puxando e não acaba mais e que não tem sentido nenhum, não tem motivação boa por trás. Não, tem gente que às vezes tem uma necessidade, a cabeça acho que tá cheia da vida dos outros, que eu preciso estar comentando da fulaninha, da ciclaninha, daí vai lá no grupo do WhatsApp, vai nas outras, ai, tu viu? Mas assim, será que tu não tem algo melhor para ocupar a tua cabeça? Teus problemas não são Exatamente. suficientes? Tu não tem algo melhor para Exatamente. sair da tua boca, porque né, a boca fala que o coração tá cheio. A única coisa que sai de ti é o que eu vi no outro. Ai, tu viu? Ai, mas não sei. E a fofoca, ela começa num ponto e ela vai criando outros, né? Vírgula, porque as travessão, pessoas vão criando várias suposições. A fofoca, praticamente sempre ela é uma mentira. Às vezes a pessoa talvez falou uma fofoca de algo que é verdade, que também não é necessário, porque tu não tem que ficar por aí falando dos outros. Mas normalmente ela é uma mentira.
E daí eu falo alguma coisa. Ai, tu viu o casal X? Achei eles meio estranho ontem na igreja. Daí a outra, será que estão brigando? Daí a outra, mas eu acho que eles vão se divorciar. E daí assim começa. E, gente, quem é que vocês acham que se agrada desse tipo de assunto e que gostaria de sentar nesse tipo de mesa? Diabo! Que gosta da mentira, que gosta dessa língua solta. E é como nessa história, né? Faz um mal e às vezes cria consequências que tu não tem como remediar depois. Já era. É uma reputação que fica manchada. É uma situação num emprego, de repente uma pessoa até aí já perdeu um emprego por conta de uma fofoca, de alguém ter falado algo que gerou ali uma confusão. Situação. Então, muitas vezes, e a gente sabe que tem crente que às vezes acompanha a página de fofoca no celular. Fuxico gospel. O Só fuxico Jesus gospel, na ou o casa. fuxico às vezes do mundo, lá dos famosos, ou inclusive, infelizmente, pessoas mal intencionadas fazendo fuxico de coisas da igreja. Então, assim, é algo que às vezes a gente até ri e brinca, assim, mas é algo muito sério. E gera problemas terríveis, né? Terríveis. Tem pessoas Certeza. que, às vezes, dentro de uma congregação, começa a dar um monte de problema Verdade. entre família. Às vezes, congregações são compostas de família. Sim. Aí, às vezes, quem tá falando... Ai, mas eu não fui por mal, eu não fiz por maldade, eu só comentei, é só porque me falaram. E às vezes a gente não dimensiona o baita problema que a gente pode estar Exatamente. causando. Às vezes gera problemas familiares, às vezes tem famílias que passa de mãe para filho, de pai para filho, uma guerra entre família por conta do que fulano falou, do que ciclano falou, por conta dessas coisinhas. Então a gente precisa ter um cuidado, porque entra dentro daquela área sobre a gente se dominar, né? Porque a nossa natureza, a tendência é o quê? É pro que é mal, é pro que é ruim. E se a gente não tiver o Espírito Santo para nos dar o fruto do Espírito, que dentre eles é o domínio Sim. próprio, a gente vai facilmente achar que isso é normal. Não, mas é normal, eu não tô fazendo nada demais. Sim. Não é errado o que eu tô fazendo, eu só tô comentando, né? Muitas pessoas usam isso. Não, mas isso não é que eu inventei, eu só tô comentando, é só uma informação. Tá. É só uma informação que eu tô passando adiante. Mas, às vezes, isso pode estar gerando problemas que a gente nem imagina. Então, a gente precisa mais de Deus na nossa vida, né? Porque daí, às vezes, depois, a gente coloca ainda culpa, né? Começa, vamos supor, lá na congregação, no coral das irmãs. E irmãs, normalmente, né? Mulher gosta de fazer fofoca, né? Vamos acabar com isso. Acabar com essa fama de que mulher gosta de fazer fofoca. Porque não é pra ser assim. A mulher de Deus não é pra ser assim. Como a irmã Felícia falou, a mulher sábia é aquela que vai saber controlar. Tu não tem domínio sobre o que a pessoa talvez vai te falar, mas o que tu vai fazer com aquilo, sim. Então não precisa a pessoa te falou, tá, legal, obrigada pela informação. Tipo, não te acrescentou nada na tua vida. Também não passa adiante. Deixa, As peneiras, sabe? né? Deixa, que morra em ti aquilo ali. Mas quanto mais de Deus a gente tiver, menos oportunidades a gente vai dar pra isso. E às vezes gera um problema ali entre mulheres, né? E daqui a pouco tá todo um clima, por causa que eu tenho certeza que a irmã Felícia deve resolver muito problema disso. E às vezes a gente ainda tá, meu Deus, o diabo entrou lá e fez um estrago porque o inimigo é sujo, porque o inimigo tá se levantando. E às vezes, realmente, o inimigo, ele usa os espaços que a gente deixa. As brechas. As Sim, as brechas. Ele tá louco pra achar um espacinho pra entrar e se andar. E às vezes a gente tá sendo esse instrumento. E daí às vezes a gente vai botando tudo nas paletas do diabo e ele tá só ali, né? Olha ali, entrei e fiz um estrago, mas quem tá sendo os instrumentos pra fazer todo o estrago é nós mesmos, porque não estamos vigiando. Porque não estamos sendo sábios ou, né, atentos ao baita problema que está sendo gerado, às vezes, por falta de domínio próprio, falta de alguém que acabe com aquilo ali. Não, vamos encerrar, porque a tendência é deixar todas as naturezas aí se aflorando. Então, a gente precisa ter muito do Espírito Santo
nos controlando e nos dominando, porque é o Espírito que vai primeiro nos mostrar que isso não tá legal. Porque se a gente não tem o Espírito Santo, essas coisas passam como normais por nós. Quem é que nos dá o alerta? O sinal de que, poxa, não, isso aqui não vai agradar a Deus, isso aqui não tá de acordo. É o Espírito Santo. E é o mesmo que convence, é o que vai trabalhando em nós. Não, isso não é pra ti, essas conversas não são pra ti, essa rodinha, porque às vezes a gente gosta das pessoas, a gente tá naquela rodinha porque são legais, mas às vezes as conversas que estão ali não, sabe, não vão acrescentar em nada, vão te fazer participante daquilo. E sabe uma coisa que eu aprendi? Às vezes até tu estar num ambiente te torna participante de uma fofoca que tu nem está. Principalmente em ambiente de trabalho, isso acontece muito. Aí tá a fofoca rolando na cozinha, tu entra ali e tu não tá na maldade, tu não tá participando, mas tu tá sentado ali junto, tu tá tomando café junto. O jeito que sai dali, ó, tava fulana, ciclana, ciclana e ciclana lá falando. Aí depois que saiu é como o travesseiro jogado as penas. Até tu provar que tu não falou, que tu não concordou, que tu não... Então, assim, ó, às vezes tem ambientes que é até preferível tu nem estar. Que tu tá vendo que a fofoca tá rolando ali, nem fica, nem participa. Mas o problema é a nossa curiosidade, né? Exato. Porque, na verdade, e a gente tem que estar atento a essas coisas, porque a fofoca, ela é, de certa forma, contagiante. Uma vez eu vi numa série, assim, que tá o pessoal fofocando e a outra, ela não tava participando. Daí, quando ela foi ver, ela também fez um comentário. Opa! Porque tá ali acontecendo, as pessoas estão falando, estão comentando, vai envolvendo, o assunto vai crescendo e quando tu vê, tu tá ali, é mesmo? Sério? E tá participando. Então, exatamente, a gente não está nesse tipo de ambiente, muitas vezes a gente tem que até mudar as nossas amizades. Né? Ou se tu der o alerta e falou, bah, pessoal, isso não é legal... E querem continuar, então tu percebe que ali não é mais o lugar para tu estar e aquelas pessoas ali talvez não sejam a melhor companhia, porque a gente tem que entender também que a gente é meio frágil, então também não vou me colocar nesse lugar de perigo, eu vou me retirar, falar, não, eu sei que isso não é bom, então eu saio e me retiro. Porque às vezes a gente tá dando vazão para nossa natureza aflorar, né? Se aquele ambiente tem a possibilidade de te envolver, de te contaminar com aquilo ali, então é preferível não estar nesse ambiente. Então te retira, evita, porque a gente precisa ter um cuidado, principalmente nos ambientes de trabalho, ambientes que também não são na igreja, por conta de quem a gente é. Se nós somos cristãos, a gente carrega uma marca de sermos diferentes, né? De não compactuarmos com tudo. Aí daqui a pouco a gente tá ali naquela rodinha que só, por mais que tu não esteja falando, mas tu tá ali, tá rindo, dá uma risadinha, isso dá um ar de que tu tá concordando com aquilo. Então a gente precisa ter um cuidado e se lembrar de quem a gente é, que isso vai nos ajudar a fazer a escolha certa. Não, entra, pega o teu café então, de retiro. Agora, quando estiverem falando de política, de, né, assuntos, a própria pessoa tá ali falando algo da sua vida, aí tu quer conversar, aí é outra história. Não, aí é outra situação. Porque a pessoa tá se abrindo, né? Aí é diferente. E essas fofocas, muitas vezes, podem trazer grandes confusões, né? Porque, por exemplo, eu vou falar pro fulano, aí o fulano, sabe o que ele faz? Vai lá na pessoa que está sendo vítima. Ó, tu nem sabe. Eu tava lá com o fulano e Beltrano, estão tudo falando de ti. Falando isso a teu respeito. Então vou lá tirar satisfação. Daqui a pouco vira uma bagunça, um tedel, tirando satisfação, não, mas aí fofoqueiro, tu foi contar pra ele, aí que liga a gente tava pastora. falando dele, e como é que tu fez isso, e olha só a situação que tu nos colocou, e blá blá blá. Aí daqui a pouco dá um problema sério, problemas graves, aí famílias defendem envolve um monte aí de um gente, filho né? defende o pai, que o pai defende eu não sei quem, aí daqui a pouco vira uma briga, vira uma coisa assim que depois, olha, para você desfazer a confusão, para desfazer tudo, acalmar os ânimos. E olha, isso inclusive uma das coisas que eu digo assim, ó, a fofoca, ela traz confusão, ela traz divisão e muitas vezes traz também uma coisa chamada hipocrisia. Porque às vezes tu tá falando a pessoa tá contigo,
falando, porque fulano, bibi. Quando a fulana chega, querida, amada, mas nós estávamos conversando sobre ti, dizendo como tu tá linda. Ai, que horror, E aí tava, tu viu, cheia de ponta dupla. Como tu tá linda hoje. Ai, teu cabelo, o que tu usa? Aí a outra ficou olhando assim, engraçado, mas não era bem esse assunto que a gente tava aquela falando. coisa, né? E tu inocente ali, achando que as pessoas estavam ali te elogiando, achando teu cabelo lindo, perguntando o que tu usa no teu cabelo, mas na realidade elas estavam dizendo que o teu cabelo tá horroroso, que falando exatamente do contrário, enfim. Aí eu digo assim, uma coisa vai levando a outra, sabe? Uma coisa leva a outra, aí daqui a pouco tu tá no enredo. Uma bola de neve. Numa bola de neve, e eu sempre digo assim, e às vezes... Como a Josi falou, às vezes tu tá num lugar que, como se diz, né, que tu nem tá falando, não tá comentando, aí tu é que nem aquela mosca que cai em cima da teia, né? Tá armado uma teia, a aranha botou uma teia, tua mosca sem querer caiu lá dentro, aí tu tá ali, tu não sabe como tu sai. Não, realmente, eu tava sentada, eu tava ouvindo, mas eu não disse nada assim, mas quem cala consente. Tu não te manifestou, tu não me defendeu, tu não me falou ao meu favor, então tu tava defendendo o que elas estavam dizendo, então quem cala consente. Quer dizer, de alguma forma, se tu tá no meio, tu acaba se enredando junto, querendo ou não, tu acaba se enredando junto. Não, e assim, quem É diabólico. Não, total. E quem faz fofoca faz de todo mundo. Sim. Não tem amiguinho. E isso que é triste e que traz muito esse lado da hipocrisia, porque é aquela coisa, eu tô falando mal dela, mas daí daqui a pouco tô falando mal dela com uma pessoa, mas daí depois eu tô falando mal dessa pessoa com a outra. É uma necessidade, realmente algo que às vezes tu pensa assim, mas não dá pra explicar como é que uma pessoa consegue ser tão fofoqueira, porque parece que é mais forte que a pessoa, ela precisa estar falando dos outros e fazendo um comentário, daqui a pouco vem um comentário ácido, daí é um telefone sem fio, porque vai adicionando informações ao longo da passagem da informação. E realmente tem pessoas que elas precisam ser libertas. É algo que precisa de libertação, porque tu vê que parece que tem uma necessidade, assim, uma coisa de... E depois com as redes sociais, parece que em algumas situações acaba piorando. É aquela pessoa que está sempre compartilhando porcaria, assim, nas redes sociais. Nunca é algo bom, edificante, não. É sempre alguma coisinha, assim, que realmente não vai gerar frutos algum, a não ser frutos bem podres. Exatamente. E é daquele ponto também, né, Gurisa, que a gente pensa assim, o que tu alimenta? A carne ou o espírito? Quando tu alimenta mais a carne, o espírito se apaga. Se tu alimenta o espírito, a carne tu mata. O que Jesus disse? Que nós temos que mortificar a carne. Quer dizer, a carne, tu tem que matar ela todos os dias. Todos os dias tu tem que matar. Quando aquele povo de Israel se revoltava, que estava lá no deserto com Moisés, o que acontecia? Era um conversando, vocês lerem a Bíblia, vão ver. O povo, ele se conversava entre eles, porque esse Moisés, porque não sei o quê, porque lá a gente tinha cebolas, lá porque a gente tinha pepino, lá a gente quer comer, agora está cheio de gente, nós vamos morrer tudo afogado, olha esse mar aqui na frente, meu Deus do céu, se a gente não morrer afogado, tem os egípcios nos caçando, quem não morrer vai voltar para ser escravo. Quer dizer, eu digo assim, é uma fagulha... Daqui a pouco vira um incêndio que não tem o que apague. Só Deus, só o Espírito Santo. Até a hora que Moisés diz, gente, por favor, espera aí. Olha o que Deus fez no Egito. Olha as pragas. E nós que estávamos em Goza e não sofremos nada. Vocês acham que Deus agora vai nos deixar morrer afogado no mar? Ou os egípcios nos caçar? Calma, só um pouquinho, Deus vai fazer alguma coisa, esperem, Deus vai nos socorrer. Quer dizer, o povo, para mim, continua a mesma coisa. Deus está fazendo, é um congresso abençoado, é um chá, é um jantar, é um evento, é um congresso de jovens, é um congresso de missões, e todo, né, e cheios do Espírito Santo, e o Senhor fazendo, e bênção, e sai na porta, e...
Mas esse negócio de um incendiando os outros, eu vejo muito isso na prática lá no meu serviço, né? Que eu trabalho com o público, num posto de saúde, que normalmente é um lugar de muita reclamação. Primeiro porque chega lá, é um sistema já difícil de trabalho, quase... poucas pessoas conseguem atendimento por conta das condições ali, é pouco médico para uma população gigante. Tem todo o lado que eu vejo como o lado do servidor, mas tem o lado do paciente que chega ali, ele quer um atendimento, ele precisa e às vezes não consegue. Mas aqueles que conseguem, que ficam ali durante a manhã, demora. Porque, por exemplo, 10, 12 pacientes vão passar com o médico. Eles estão desde de manhã ali. Só que o médico tem uma consulta de 20 minutos, meia hora. Então, o último que vai ser atendido, ele vai ser atendido perto do meio-dia, por exemplo, né? E é muito incrível que daqui a pouco um começa. Mas tá demorando, né? Porque, olha só... essa aí que entrou, já tá lá meia hora. Esse médico é muito lento, não sei o quê. Daqui a pouco tu vê que já tem outro que tá... E às vezes é uma pessoa que quando tu vê, tá todo um saguão inteirinho. As pessoas às vezes estavam bem quietinhas, tudo esperando numa boa, mas vão entrando na pilha, sabe? E é o que eu digo, eu entendo o lado da população também, que é demorado, claro. É ruim esperar, ninguém tem paciência pra esperar. Mas, ainda assim, mais se tu tá doente, né? Exatamente, é difícil, é muito difícil. Mas uma coisa que às vezes quando eles vêm reclamar para mim, que às vezes eu estou ali na triagem, mas esse médico tá demorando muito, eu explico, não, olha, é porque é bastante paciente, todo mundo vem no mesmo horário, demora um pouquinho mesmo, mas é um médico atencioso. Quando chegar a sua vez, o senhor vai gostar, vai preferir que o médico lhe dê um atendimento de 20, 30 minutos, do que fosse o médico que, né, muitos reclamam que é aquele médico que só mal olha pra ti. E graças a Deus a gente tá com médicos muito bons ali no posto que eu trabalho. Então, eu sempre procuro já tirar a visão deles desse lado ruim de esperar. Olha, vai valer a pena esperar, tu vai ter uma consulta, né? Talvez pros outros tu tá achando que demora, mas tu vai ver que quando chegar a sua vez vai valer a pena ter esperado. Exatamente. Mas assim, na prática é muito isso. Uma pessoa é capaz de incendiar todo mundo. Normalmente é assim. Quando um começa a reclamar, tu pode contar que daqui a pouco vai estar todo o saguão já reclamando e já. E às vezes é tumulto grande. Sim. Tumulto grande que vira por conta de uma pessoa que começou tudo. Então é muito desafiador para o ser humano lidar com a sua natureza, lidar com os desafios de tu ser confrontado, de tu. Eu ter que segurar a língua. Poxa, é difícil, cara. Porque é algo às vezes que tu viu uma situação, mas tu quer comentar. E tu ter que guardar isso pra ti, só no teu pensamento, é um desafio. Mas a palavra nos orienta, a palavra nos diz. E lá na carta de Tiago, fala muito sobre o perigo, né, da língua. O perigo dos estragos que alguém que usa a sua boca não para abençoar, os estragos que isso pode fazer. Então, a gente quer deixar aqui esse conselho, né? Pra quem tá nos acompanhando, já nos acompanha há algum tempo. Tem vezes que a gente vem com assuntos mais legais que todo mundo gosta, mais leves. E tem vezes que a gente vai vir com assuntos que vai incomodar um pouquinho, que vai, esse foi pra mim, esse foi me... Mas é porque nunca é tarde pra gente mudar, né? A gente não pode pensar assim, mas eu já sou velha. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Isso com Jesus não serve. Não, esse ditado pra quem é crente não serve, porque como a irmã Felícia falou, é diária. Diária a nossa transformação. Tem que estar renovando a mente todo o tempo. Todos os dias. É verdade. E outra coisa, gurias, lembre-se, quem fala do outro pra ti, fala de ti pro outro. Isso é uma grande verdade. Então jamais esqueça, né, que você também, com certeza, é vítima da mesma língua que falou de outro pra ti, né? E então a gente tem que ter muito cuidado. Mas a gente sempre traz o quê? Uma palavra aqui, né, gurias, dizendo o quê? Que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos sim vencer a carne, podemos sim vencer esse desafio, né? E saber filtrar aquilo que entra no nosso ouvido, né? E mais do que isso, abençoa a pessoa que vier falar fofoca, abençoa a vida dela. E diga, querida, não faça isso. Não deixa o diabo usar a tua língua, né? Não fala mal de ninguém,
né? Você não faça aquilo que você não gostaria que fizessem para ti, né? E muitas vezes, é claro que você, mas se eu falar isso, ela vai ficar braba. Se ela falar isso, não, pode até no início ficar braba, mas depois ela vai refletir, ela vai pensar um pouco, né? E você vai ganhar uma irmã, vai ganhar uma amiga, né? Faça o certo, faça o correto, não vá atrás de porque todo mundo faz, né? Então, que esse podcast sirva de bênção para a tua vida. Por isso, você vai fazer o quê? Se inscreva no canal, curta, compartilha e comenta. Você já passou por alguma situação, alguém fez a fofoca a teu respeito? Você já foi vítima de calúnia? Pois então, deixe lá nos teus comentários. Tem sugestão de outros assuntos? Estamos aí, né, gurias? Estamos aí. Manda que a gente... Manda que nesse 2025 vamos entrar com bastante assuntos bacanas, quem sabe polêmicos, mas necessários para a nossa vida, ok? Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.